Toda criança teve lá o seu desenho favorito durante a infância. Eu particularmente não sei qual foi o seu, mas olha, eu sei que tem grandes chances desse desenho ter sido produzido pela gigante companhia Walt Disney. O Ursinho Pooh, por exemplo, é um dos desenhos clássicos da Disney, mas pouquíssima gente conhece a história verdadeira que existe por trás dessa animação. A verdade é que muita coisa bizarra ronda a história de criação e até os personagens dessa obra. Mas o pior de tudo é que quase ninguém consegue perceber ou descobrir essa realidade. É por esse motivo mesmo que hoje eu estou aqui. Eu sou a Thalita Flores e vou te contar quais são as 4 duras realidades que você nunca percebeu sobre o Ursinho Pooh. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Número 1. Os personagens sofrem de distúrbios mentais. Talvez você já tenha escutado sobre esse assunto aqui, e é por isso mesmo que ele não poderia deixar de ser o primeiro item da nossa lista. Não é oficial, afinal o autor da obra, Winnie the Pooh, que mais tarde passou a se chamar apenas Pooh, nunca disse nada sobre o assunto. Mas psicólogos do mundo inteiro conseguiram identificar com precisão alguns transtornos e distúrbios mentais em cada um dos personagens principais do desenho, o que significa dizer que eles foram diagnosticados por profissionais da área, que garantem que as características desses personagens e os sintomas sentidos por quem enfrentaram esses transtornos são precisamente os mesmos. Por exemplo, segundo essas análises, o personagem principal, o Ursinho Pooh, sofre de distúrbio alimentar. Durante os episódios, a maioria de suas aventuras acabam em algum momento envolvendo a busca inconsequente por mel. Ele não se importa com os riscos ou eventuais problemas que possa ter, desde que possa comer todo o mel que estiver à sua disposição. Um exemplo clássico disso é o famoso episódio da animação onde Pooh é convidado pelo coelho para almoçar na sua casa. E o resultado dessa visita é Pooh entalado na porta do amigo por ter comido demais. Já o leitão, o porquinho cor-de-rosa do desenho, claramente sofre de ansiedade. Ele se sente extremamente inseguro na maior parte do tempo, nunca consegue relaxar completamente e se demonstra constantemente ansioso. E essa condição, inclusive, que acaba também prejudicando a sua fala. A ansiedade tem o poder de causar isso nas pessoas. Tigrão, o mais animado da turma, sofre, segundo essas teorias, de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Condição essa que aqui no Brasil é especialmente conhecida como TDAH. Não é difícil de perceber ao assistir o desenho que Tigrão realmente é bastante hiperativo. E se distrair com qualquer coisa que apareça à sua frente também faz parte das características desse personagem. Bisonho é um burrinho da turma. E o seu transtorno também não é assim tão difícil de se identificar. O burrinho é claramente depressivo, sendo bastante pessimista, sonolento e desmotivado. Vale a pena lembrar, já que o assunto é esse, que a depressão atualmente já é considerada o mal do nosso século e é um assunto bastante sério, que não deve ser tratado como um período de mudança de humor ou apenas uma tristeza profunda, tá bom? Por fim, pra gente não estender muito mais esse item, o coelho, outro importante personagem da animação, foi diagnosticado com TOC, que é a sigla para transtorno obsessivo compulsivo. Número 2. Existe uma triste realidade por trás dessa história. Pouca gente sabe, mas a história e toda a ideia do desenho animado Ursinho Pooh surgiu graças a um acontecimento na década de 20, o nascimento de Christopher Robin, um garoto como qualquer outro, a não ser por um detalhe. E é aí que essa história começa a ficar realmente triste. Antes do seu nascimento, a mãe de Christopher esperava uma garota. Já havia feito todo o enxoval, escolhido o nome de Rosemary e criado toda a expectativa do mundo. O seu pai não estava muito preocupado, até porque ele nunca gostou muito de criança. Mas, quando nasceu, junto com ele, veio uma grande decepção para sua mãe, um menino. Durante a infância, Christopher, em algumas ocasiões, era vestido com roupas de garota e o seu corte de cabelo também era feminino.
Por não ter tido muito contato com os pais na infância, que viviam ausentes, o menino aprendeu a se virar sozinho. E o seu maior passatempo era brincar no bosque chamado Ashdown Forest com seus brinquedos de pelúcia, um urso, um porco, um tigre e um burro. A imaginação de Christopher era tão incrível, o mundo que ele havia criado para si mesmo era tão encantador que o seu pai, aquele homem frio e distante, passou a se intrigar com a brincadeira do filho de alguma forma. Agora, adivinha só qual era a profissão desse pai? Pois é, ele era o famoso Alan Alexander Milne, um escritor que até então nunca havia publicado nada voltado para o universo infantil. Mas algo cativou e ele acabou escrevendo uma série de livros infantis intitulado de Winnie the Pooh, que mais tarde foi adaptado apenas para Ursinho Pooh. Os personagens da história eram o seu filho Christopher e todos os seus brinquedos favoritos. Cada um deles, inclusive, recebeu o nome que o próprio filho criou. Com o sucesso absoluto da obra, Christopher Robin se tornou uma criança famosa, muito famosa por sinal. E o que parecia uma coisa incrível, na verdade se transformou no seu maior problema. Assim que entrou no colégio, Christopher passou a sofrer bullying constantemente. Ele não podia se sentar ao lado dos outros garotos, não podia brincar com ninguém e era constantemente espancado por colegas mais velhos. A fama que aquele menino tinha naquela idade tão pequena era algo que não era bem aceito ou compreendido pelas crianças que Christopher era obrigado a conviver. Por isso ele acabou se tornando uma criança e adolescente deprimido e depois, já quando adulto, aos 54 anos, acabou lançando um livro em 1974, contando a sua história e como se sentia a respeito de toda essa fama e situação. Nesse livro ele dizia: "Pareceu-me que meu pai chegou até onde ele estava, subindo pelos ombros de uma criança, que ele tinha arrancado de mim o meu bom nome, que me tinha deixado com a fama vazia de ser o seu filho." O garoto se sentia usado pelo pai e achava que toda a fama que recebeu por ser o garoto que inspirou e se tornou o personagem principal dessa obra era, na verdade, uma maldição que o seu pai havia lançado em sua vida. Número 3. O urso Pooh que você conhece não é original. Bom, como eu já contei por aqui, toda a história do Ursinho Pooh foi criada por um escritor inglês chamado Alan Alexander Milne, em 1926. Ele lançou o primeiro livro que continha esse personagem chamado Winnie the Pooh. A obra, assim como a sua sequência, foi um verdadeiro sucesso, sendo traduzido para diversas línguas, incluindo o latim, deixando o escritor e o seu filho bastante famosos pelo mundo. Não demorou muito para a gigante Walt Disney comprar os direitos autorais da obra e passar a divulgar para o mundo toda essa história. Mas se você é mais chegado no Ursinho Pooh original, aquele escrito lá em 1927, você provavelmente se decepcionou com Walt Disney. Porque apesar de ter mantido a aparência clássica da camisa vermelha do ursinho, a empresa acabou mudando a sua personalidade e também as suas principais histórias de uma maneira bastante drástica. A versão em animação das aventuras do Ursinho Pooh mais fiel à obra original que já foi produzida é a versão russa do desenho, que, acredite, não se parece nada em aparência com aquilo que a gente já conhece. Número 4. Urso Fêmea. Será que alguma vez você já leu em algum lugar ou ouviu alguma notícia por aí que falava que uma escritora havia revelado que o Ursinho Pooh era na verdade fêmea? Uma ursa? Pois é, no ano de 2015, uma série de veículos de comunicação noticiaram por aí que uma escritora havia revelado que o Ursinho Pooh era na verdade um urso fêmea. E muita gente ficou realmente impressionado. Até porque, uma infância inteira sem perceber uma coisa dessa seria realmente frustrante. Mas o que muita gente não entendeu é que a escritora Lindsay Merrick se referia nessa ocasião a um urso da vida real que acabou inspirando o pequeno Christopher Robin a batizar o seu urso de pelúcia de brinquedo. Ficou um pouco confuso? A história é a seguinte.
um tenente canadense chamado Harry Collenburn acabou comprando um filhote de urso marrom por $20 durante a Primeira Guerra Mundial, enquanto passava pela cidade de Ontário, no seu país natal. O nome da ursa era Winnie, em homenagem à cidade canadense Winnipeg, e durante os seus primeiros anos de vida, a ursinha acompanhou seu dono, que servia ao exército, por várias cidades e regiões, indo parar em determinada ocasião na Inglaterra, mais precisamente na cidade de Londres. A ursinha foi ficando famosa, até porque não era nada comum alguém ter um urso como animal de estimação e sair andando com ele por aí, concordam? Ela se tornou o mascote da CAVC, a segunda sede da Brigada de Infantaria Canadense. Quando Harry, o seu dono, precisou partir em missão para a França, ele precisou deixar a Winnie no zoológico de Londres, onde ela viveu o resto de seus dias. Foi nesse zoológico que Christopher, o nosso garoto criativo e solitário, conheceu a ursa e se encantou com ela logo de cara. Não demorou muito para o seu ursinho de pelúcia, que era o seu brinquedo favorito, ter o seu nome trocado de Edward Bear para Winnie the Pooh. Nome esse que acabou sendo o título da primeira obra que narra a história desse personagem. Mas e aí, pessoal? Vocês conheciam alguma dessas histórias sobre o clássico Ursinho Pooh? Qual delas mais te surpreendeu e chamou sua atenção? Me conta isso e muito mais aqui embaixo pelos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau!